Parem antes de mergulharem na traição. Se chegaram até aqui é porque procuram uma história de dor, engano e, finalmente, um triunfo que vos vai tirar o fôlego. Mas, para que esta história de justiça ressoe, ativem o sininho. Subscrevam agora para não perderem nenhuma lição de vida. Carreguem em gosto neste vídeo. Se acreditam que a força de uma mãe adotiva pode com tudo, demonstrem-no. Comentem o vosso país. Digam-me de onde estão a ver esta história de Évora. Quero saber de vocês. O vosso apoio mantém viva esta verdade. Comecemos. A crua verdade. O preço de um novo começo. A minha irmã Isabel fugiu com o meu marido, Rui, deixando-me o seu filho moribundo. 15 anos depois ousaram troçar de mim, perguntando pelo menino que abandonaram à sua sorte, até que ele, um homem feito, cruzou a porta. As caras deles foram uma obra de arte. Foi um caminho longuíssimo, e tudo começou há 15 anos, numa terça-feira de finais de outubro, que se sentia tão cinzenta quanto qualquer outra. Lembro-me do guincho agudo dos travões do meu velho utilitário, enquanto entrava na calçada da nossa casa nos arredores de Évora. Era uma daquelas tardes de outono alentejano, frescas e com aquele aroma penetrante, a chuva iminente e folhas caídas. Eu, Helena, estava exausta. Conhecem aquela fadiga que se instala profundamente nos ossos depois de um turno eterno no cartório? Uma pesadez que nem a infusão de todo o mundo conseguiria dissipar. A minha única ambição para o resto da noite era tirar aqueles sapatos de trabalho desconfortáveis, aquecer alguma sopa de tomate que sobrara e talvez ver um programa de televisão que não exigisse pensar. Supunha-se que a minha irmã, Isabel, já teria passado para buscar o seu filho, o meu sobrinho Mateus. Ela andava a deixá-lo aos meus cuidados com uma frequência alarmante nos últimos meses. E embora o meu coração adore o pequeno Mateus, devo admitir que ansiava por aquela tranquilidade de uma casa vazia. O meu marido, Rui, já devia ter voltado da consultoria. Imaginei-o na sala, certamente com os pés no sofá, absorvido no canal de desporto. Mas quando rodei a chave na fechadura, o primeiro que me atingiu foi o silêncio. Não era o silêncio pacífico de uma casa a descansar. Era um silêncio denso, oco, que se sentia completamente fora do lugar. O ar estava imóvel e frio. Não se ouvia a televisão. Não havia o menor rasto do cheiro do jantar a cozinhar. Nada. Oi? Chamei, deixando cair a minha mala sobre a mesinha da entrada. Isabel, já cheguei a casa? Apenas o eco da minha própria voz me respondeu. Um nó de intranquilidade apertou-se-me no estômago. Atravessei a sala, os meus saltos de trabalho a afundarem-se ligeiramente no tapete. Tudo estava impecavelmente arrumado. Demasiado arrumado. Uma revista de decoração sobre a mesa de centro estava colocada num ângulo perfeito, os comandos à distância alinhados numa fila cuidada. Rui era muitas coisas, mas jamais foi um homem obcecado com a ordem, e foi então que o avistei. O pequeno Mateus. Tinha apenas 5 anos, todo olhos grandes e assustados, emoldurados por um cacho de cabelo loiro acinzentado. Estava enrolado no grande cadeirão junto à janela, esse que chamávamos o cadeirão do avô. Estava a segurar uma almofada contra o seu peito com tanta força que os seus pequenos nós dos dedos estavam brancos. Não estava a chorar, só me observava, à espera. O meu coração deu um salto doloroso. Corri para ele e ajoelhei-me. Mateus, querido, onde estão todos? Onde está a tua mãe? Ele só me olhou fixamente. O seu lábio inferior tremia. Via-se tão pequeno, tão abandonado naquela cadeira tão grande. Afastei-lhe o cabelo da testa. Estava úmido,
como se tivesse estado a suar. "O tio Rui está aqui?" perguntei, desta vez com a minha voz mais suave. Negou com a cabeça, um movimento diminuto e trêmulo. Depois, sem dizer uma palavra, desenrolou uma das suas mãozinhas da almofada. Segurava um pedaço de papel dobrado num quadrado apertado e amarrotado. Estendeu-mo. Peguei-o. O papel estava quente pelo contato com a sua pele. Por um segundo, fiquei a olhar para ele. Aquele nó de inquietude no meu estômago era agora uma pedra fria e pesada, de terror. Sabia com uma certeza que desafiava toda a lógica que o que estivesse escrito naquele papel ia mudar tudo. E, meu Deus, eu estava certa. Os meus dedos tremeram ao desdobrar a nota. Era a letra de Isabel, com aquelas letras grandes e ligadas que sempre pareciam tão alegres, tão despreocupadas. Mas as palavras que continha eram tudo menos felizes. "Helena, sinto muito fazer isto por carta. Sei que é cobarde. Quando leres isto, o Rui e eu já estaremos muito longe. Estamos apaixonados, Helena. Há já algum tempo. Vamos começar uma vida nova, num lugar onde possamos ser felizes. Não posso levar o Mateus agora. Não é o ambiente adequado para uma criança. Sei que tu vais cuidar dele. Tu és melhor nisto, de qualquer forma. Por favor, não tentes encontrar-nos. Isabel." Li uma vez, depois duas. As palavras misturaram-se diante dos meus olhos, esbatendo-se num amontoado sem significado. Parecia uma piada macabra. A minha irmã e o meu marido? Não era possível. Éramos família. Rui e eu estávamos casados há 10 anos. Tínhamos tido as nossas diferenças como qualquer casal, mas eu amava-o. Acreditei que ele me amava. E Isabel era a minha irmã mais nova, a quem eu devia proteger. As minhas pernas ficaram fracas. Despenhei-me no chão com a carta ainda apertada na mão. Um zumbido começou nos meus ouvidos. Olhei para Mateus, que continuava a observar-me com aqueles olhos enormes e graves. Ele não entendia as palavras, mas entendia a sensação na sala. Entendia o desastre. A minha mente correu a toda velocidade a tentar encontrar uma explicação. Qualquer explicação para além da que me olhava diretamente. Talvez alguém os obrigou. Talvez é um mal-entendido. Cambaleei até a cozinha, a minha mão a tremer tanto que mal conseguia segurar o meu telefone. Marquei o número de Rui, direto para o correio de voz. A sua saudação alegre e profissional, que ele gravou para o trabalho, sentiu-se como um insulto. Marquei o número de Isabel. Direto para o correio de voz, tocou a sua mensagem divertida e cantada. "Olá, ligaste a Isa? Deixa uma mensagem." Tinham-se ido embora, juntos. Foi então que o vi. Sobre a reluzente bancada de granito, junto ao cesto de fruta, havia um maço de papéis. Levantei-os. A página de cima era um documento legal, uma petição de dissolução de casamento, um divórcio, e ali, no pé da última página, estava a sua assinatura, o rabisco familiar e seguro de Rui. Ele tinha assinado. Ele tinha planeado isto. A pedra fria do pânico no meu estômago estilhaçou-se e uma raiva incandescente e cega tomou o seu lugar. Não se limitaram a ir embora. Tinham conspirado. Tinham me mentido na cara, dia após dia, enquanto urdiam a sua grande fuga. Pensei nas últimas semanas. Rui distante, a trabalhar até tarde. Isabel, que sempre foi um turbilhão de drama, de repente serena e tranquila. Tudo encaixou no seu sítio. Cada recordação era uma nova facada. O pequeno Mateus esgueirou-se até a cozinha. Puxou-me pela manga. "Tia Helena?" sussurrou. "A mamãe e o tio Rui foram viajar?" Olhei para o seu rosto inocente. E a raiva que sentia dissolveu-se numa onda de pena pura e dilacerante.
Como puderam fazer isto a ele? Como pode uma mãe simplesmente deixar o seu filho para trás como se fosse uma mala esquecida? Levantei-o nos meus braços e abracei-o forte, afundando o meu rosto no seu cabelo suave. Ele era tudo o que me restava da minha família, e eu era tudo o que lhe restava a ele. O engano maquiavélico, o mito do menino moribundo. Para entender a verdadeira magnitude da crueldade de Isabel, primeiro é preciso compreender a mentira que ela me contou meses antes de fugir. Foi a pedra angular de todo o seu plano de fuga, uma obra-prima de manipulação, construída sobre o pilar do meu afeto por ela e pelo meu sobrinho. Lembro-me desse dia com uma clareza perturbadora. Era um sábado de finais de primavera. Eu estava no meu pequeno jardim a tentar insuflar vida nos meus tristes vasos de cravos, quando o carro de Isabel travou bruscamente na calçada. Ela praticamente caiu do banco do condutor, o rosto pálido e sulcado de lágrimas secas. A minha primeira reação foi pensar que ela tinha tido um acidente de viação. Isabel, o que foi? O que se passa? Gritei correndo para ela. Ela desabou nos meus braços, soluçando histericamente. É o Mateus! Conseguiu engasgar entre arquejos. Oh Deus, Helena! É o Mateus! Fiz com que entrasse, com o coração a palpitar-me fortemente no peito. Sentei-a à mesa da cozinha e preparei-lhe um chá de camomila e tília. As minhas mãos tremiam incontrolavelmente. Mateus era a minha fraqueza. Se algo grave lhe tinha acontecido, a ideia paralisava-me. Finalmente, depois de alguns goles de chá, acalmou-se o suficiente para falar. Olhou para mim com os olhos abertos e cheios de um terror que eu, na minha absoluta ingenuidade, acreditava ser autêntico. Os médicos fizeram-lhe alguns testes? Sussurrou com a voz quebrada. Ele tem uma doença sanguínea rara. É terminal, Helena. A chávena de chá escorregou-me dos dedos, espatifando-se ruidosamente no chão. Nem sequer me encolhi. O que estás a dizer? Disseram que ele tem 6 meses de vida. Talvez menos. Enterrou o rosto nas mãos, os ombros a tremer com novos soluços. 6 meses. Como é suposto eu ver o meu próprio filho morrer? Não posso, Helena. Não sou forte o suficiente. Olho para ele e a única coisa que consigo pensar é que me está a abandonar. Cada tosse, cada vez que diz que está cansado, está a partir-me por dentro. Eu estava completamente devastada. Por Mateus, aquele menino lindo cuja vida estava a ser ceifada de forma tão trágica. E pela minha irmã, que enfrentava o pior pesadelo de qualquer progenitor. Abracei-a, permitindo-lhe chorar no meu ombro. Sinto muito, Isabel, sussurrei, com lágrimas a caírem pelo meu próprio rosto. Vamos superar isto, o que precisares. Estou aqui. Vamos procurar uma segunda opinião. Vamos encontrar os melhores especialistas. Ela afastou-se, negando com a cabeça. Não faz sentido. Disseram que é definitivo. Não há tratamento. Olhou para mim, os olhos suplicantes. Helena, não posso estar aqui para testemunhar isso. Sei que parece terrível. Sei que pareço um monstro. Mas não posso. E então ela lançou a frase que selou os nossos destinos. Podias ajudar-me com ele? Só por um tempo? Deixa-me ter algum espaço para assimilar isto. Só preciso de uma pausa do lembrete constante. Claro! Disse que sim. Que outra resposta era possível? A minha irmã estava à beira do colapso e o filho dela estava a morrer. Disse-lhe para o trazer quando precisasse de se afastar,
Faria qualquer coisa para aliviar a sua carga emocional. Não fazia ideia de que não estava a aliviar a sua carga. Estava a limpar o seu caminho de fuga. Ela não era uma mãe em luto. Era uma estrategista brilhante e fria e tinha me manipulado na perfeição. A partir desse dia, o meu lar tornou-se o segundo lar de Mateus. No início era apenas por um fim de semana ocasional. Isabel deixava-o numa sexta-feira à tarde, os seus olhos avermelhados e inchados. Abraçava-me e agradecia-me efusivamente, dizendo que eu era o seu anjo da guarda. Só preciso de não pensar nisso por um par de dias, sabes? Dizia-me com a voz quebrada. Só para me sentir um pouco normal de novo. E eu acreditei nela. Passei o fim de semana a mimar Mateus, a tentar encher o que eu acreditava serem os seus últimos meses com tanta alegria quanto possível. Íamos ao Parque das Nações. Construíamos castelos de Lego que ocupavam todo o chão da sala e víamos desenhos animados até adormecermos no sofá. Ele era um menino tranquilo, doce e parecia cansar-se muito facilmente, o que, na minha mente, só servia para confirmar a história de Isabel. Mas depois, os fins de semana começaram a alongar-se. Ela deixava-o numa quinta-feira e só o ia buscar na noite de domingo. Depois, transformou-se em semanas inteiras. As suas chamadas tornaram-se menos frequentes. Quando conseguia falar com ela, soava distante, absorta em si mesma. "Como estás a aguentar, Isabel?" perguntava preocupada. "Estou bem", respondia com a voz inexpressiva. "Apenas ocupada, a tentar não pensar nas coisas. O meu marido, Rui, foi admirável no início." "O que a tua irmã precisar, Helena?" dizia, mexendo no cabelo de Mateus. "Somos família." Olhando para trás, o seu papel de marido solidário revira-me o estômago. Ele não estava a apoiar-me a mim, estava a facilitar a sua própria traição. Cada hora adicional que Mateus passava conosco era uma hora extra que ele podia passar com Isabel. A inquietação começou a infiltrar-se lentamente em mim. Numa tarde, uma amiga minha, Jéssica, ligou-me. "Olá, não adivinhas quem vi no centro de Évora?" disse. "A tua irmã, Isabel, estava naquela garrafeira, a Cave do Sul. Estava com um grupo de pessoas, a rir às gargalhadas. Parecia estar a divertir-se imenso. Senti um arrepio de confusão. Tens a certeza de que era ela?" "Completamente certa. Ela estava com aquele vestido vermelho vivo que dizes que não lhe fica bem." Riu-se Jéssica. Depois de desligar, fiquei sentada no silêncio da casa por um longo bocado. Não batia certo. Uma mãe em luto, cujo filho só tinha uns meses de vida, estava a rir num bar de vinhos. Tentei racionalizar. Talvez estivesse a tentar forçar-se a ser feliz, exatamente como me disse. Mas a semente da dúvida já tinha sido plantada. O cúmulo chegou umas semanas antes de ela se ir embora para sempre. Supunha-se que ela viria buscar Mateus às 6 da tarde, de um domingo. Às 9, ainda não tinha aparecido. Não atendia o telefone. Eu estava histérica, a imaginar o pior. Finalmente, por volta da meia-noite, o carro dela entrou na calçada. Fui ter com ela à porta, com os braços cruzados. "Isabel, onde diabo estiveste?" Estava terrivelmente preocupada. Ela passou por mim sem me prestar atenção, a cheirar fracamente a perfume caro e vinho. "Ah, relaxa, Helena. Perdi a noção do tempo." Via-se irritada, como se eu fosse a irracional. "Perdeste a noção do tempo? O teu filho está aqui." Ela virou-se para me encarar, os olhos frios. "E ele está bem, não está?" "Olha, tenho a minha própria vida para viver, Helena. Não posso pôr tudo em pausa." Foi então que eu soube que algo terrível estava a acontecer. Já não se tratava de uma dor incontrolável,
aquilo era outra coisa. Isto era abandono, a acontecer lentamente, mesmo à minha frente. E depois veio a noite da carta, a noite em que o lento desaparecimento se transformou num silêncio final e ensurdecedor. A verdade científica. Um resgate a prazo fixo. Depois de o choque inicial se dissipar, uma estranha espécie de calma apoderou-se de mim. Era a calma do sobrevivente que, após o naufrágio, aceita que o barco afundou e a única coisa que resta é nadar. O meu casamento estava liquidado. A minha relação com a minha irmã era uma farsa. A minha antiga vida tinha sido reduzida a cinzas. Tudo o que me restava era o menino a dormir no quarto de hóspedes, o seu rosto sereno sob o suave brilho da luz noturna. Esgueirei-me para o quarto dele e sentei-me na beira da cama só para o ver respirar. O seu pequeno peito subia e descia ritmicamente. Via-se tão frágil, tão indefeso. Não tinha ideia de que o seu mundo estava tão desfeito quanto o meu. A mãe dele tinha se ido. O homem que ele conhecia como o seu tio divertido também se tinha ido e tinha levado um pedaço da minha vida consigo. As lágrimas que eu nem sabia que estava a conter começaram a cair pelo meu rosto. Já não eram lágrimas de raiva. Eram lágrimas por ele, por este menino pequeno e indefeso que tinha sido usado como um peão e depois descartado sem piedade. Isabel não só me traiu, abandonou o seu próprio filho. E Rui tinha permitido isso. Observou-a negligenciar o seu próprio menino e não disse nada, para conseguir o que queria. Naquele momento, ao olhar para o rosto adormecido de Mateus, senti um amor feroz e protetor a inchar no meu peito. Era um amor tão potente que relegou a minha própria dor para segundo plano. O meu luto era um luxo que eu não podia permitir-me naquele instante. Este pequeno precisava de mim. Estendi a mão e afastei-lhe suavemente um cacho de cabelo da testa. Ele mexeu-se em sonhos, murmurando algo ininteligível. Inclinei-me e sussurrei no silêncio do quarto. Foi um juramento, uma promessa solene para ele. E para mim. Está bem, querido, sussurrei com a voz embargada pelo choro. Agora somos só tu e eu, mas nunca, jamais te vou deixar. Estarei sempre aqui para ti, Mateus. Sempre. Eu prometo. Ele aninhou-se de novo num sono profundo, e eu fiquei ali por um bom bocado, o peso daquela promessa a assentar sobre os meus ombros. Sentia-se pesado, até aterrorizante. Eu estava nos meus 40, de repente, uma mulher solteira, e agora uma mãe solteira, para uma criança que o mundo acreditava estar a morrer. Não fazia ideia de como o conseguiria. A pressão financeira por si só era avassaladora. O meu salário era estável, mas estava desenhado para 2 pessoas, não para uma pessoa e uma criança com necessidades médicas importantes. Não havia menção de pensão alimentícia, nem de custódia partilhada. Só havia silêncio e um menino pequeno a dormir no meu quarto de hóspedes. Mas enquanto estava sentada na escuridão, eu sabia uma coisa com certeza. Não lhe falharia. Eu derramaria cada grama de amor e força que tivesse para lhe dar a melhor vida possível durante o tempo que lhe restasse. A minha vida anterior tinha terminado. A nova acabara de começar. 15 anos de milagres. A criação do herói. Os primeiros meses foram uma névoa de aprendizagem de uma nova rotina. A nossa casa, que tinha sido silenciosa e ordenada, encheu-se de repente com o feliz caos de uma criança de 5 anos. Havia blocos de Lego por toda a parte, canções de desenhos animados presas na minha cabeça e um zumbido constante e baixo de ansiedade pela saúde de Mateus.
Segui as instruções de Isabel à risca. Ela tinha deixado uma nota com uma lista dos poucos alimentos que ele supostamente comeria, uma lista muito curta e muito estranha. Doce de morango, bananas e pão branco, simples, sem côdea. É a única coisa que ele come, tinha me dito numa ocasião, meses antes de ir embora. Nem penses em dar-lhe outra coisa. Ele vai vomitar. Então eu não o fiz. Preparava-lhe pequenos pratos de bananas e sanduíches de doce. Ele comia-os, mas sem entusiasmo real. E ele estava sempre tão cansado. Tinha um breve surto de energia durante 20 minutos e depois murchava, precisando de se deitar no sofá. A sua pele era pálida, quase translúcida, e tinha olheiras sob os olhos. Tudo nele parecia confirmar aquele diagnóstico terrível. Mas o meu instinto dizia-me que algo estava errado. Era mais do que uma sensação. Era um instinto profundo e primário. Um instinto maternal, suponho, embora eu não fosse a mãe biológica dele. Observava-o a empurrar um carro de brincar com desinteresse e pensava: isto não está certo. As crianças, mesmo as doentes, deviam ter mais vitalidade. Comecei a investigar por conta própria. Passei horas na internet, tarde da noite, depois de Mateus adormecer, à procura de doenças sanguíneas raras. Nada do que encontrei correspondia perfeitamente aos seus sintomas. Havia sempre pontas soltas. O ponto de viragem chegou numa tarde em que o levei ao parque infantil. Ele estava tão entusiasmado por subir aos balanços. Empurrei-o suavemente e ele riu, com as suas perninhas a chutar. Mas depois de menos de 5 minutos, pediu para parar. Estou cansado, tia Helena, disse, num sussurro fatigado. Recostou-se no meu lado enquanto estávamos sentados no banco do parque e adormeceu em minutos. Já era suficiente. Não podia ficar de braços cruzados e vê-lo apagar-se. Isabel dissera que não fazia sentido procurar uma segunda opinião. Mas Isabel era uma mentirosa e uma cobarde. Eu não confiava numa única palavra que ela tinha dito. No dia seguinte, marquei uma consulta. Não fui ao nosso médico de família local. Queria uma visão fresca, uma especialista de topo. Encontrei a doutora Carmen Soares, uma hematologista pediátrica altamente recomendada, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Era um gasto tremendo. Tive de usar dinheiro que tinha estado a poupar durante anos, dinheiro de uma pequena herança que a minha avó me tinha deixado. Mas não importava. Isto era mais crucial do que qualquer conta-poupança. Agasalhei Mateus e conduzi até ao centro da cidade. Lembro-me de estar sentada na sala de espera, com as mãos úmidas e o coração a palpitar-me fortemente contra as costelas. Mateus estava no meu colo, a olhar calmamente para um livro de imagens. Estava aterrorizada com o que a médica pudesse dizer. Uma parte de mim temia que confirmasse os meus piores medos. Mas uma parte maior de mim gritava que era a coisa certa a fazer. Eu tinha que saber a verdade, por mais dolorosa que fosse. A doutora Soares era uma mulher de rosto bondoso, com olhos penetrantes e inteligentes. Ouviu pacientemente enquanto lhe explicava a situação, gaguejando ao relatar o diagnóstico que Isabel me tinha dado. Observei o seu rosto com atenção, mas ela manteve-se neutra. Profissional. Depois começou o seu exame a Mateus. Foi suave e exaustiva, conseguindo fazê-lo rir enquanto verificava os seus reflexos. Mediu-lhe a tensão arterial, ouviu o seu coração e apalpou-lhe os gânglios do pescoço. Quando terminou, enviou-nos para o corredor para fazer análises ao sangue. Mateus foi corajoso. Só fez uma pequena careta quando a agulha entrou.
Esperamos o que pareceu uma eternidade. Finalmente, uma enfermeira chamou-nos de volta ao consultório da doutora Soares. Ela tinha os resultados na mão. O meu coração estava na garganta. A doutora Soares olhou para mim, a sua expressão séria. Helena, disse, a sua voz suave, mas firme. Analisei o perfil sanguíneo de Mateus. Fizemos um painel completo. Contive a respiração. Respirou fundo. Não tenho a certeza de onde a sua irmã obteve a informação, mas Mateus não tem uma doença sanguínea terminal. Ele não tem qualquer tipo de doença sanguínea. O alívio que me inundou foi tão intenso que quase desmaiei. Foi como se um peso físico tivesse sido levantado do meu peito. Comecei a chorar. Lágrimas silenciosas de pura alegria a caírem pelo meu rosto. Mateus ia viver. Ia ficar bem, mas a doutora Soares não tinha terminado. Ela inclinou-se para a frente, os olhos cheios de uma mistura de simpatia e indignação. No entanto, disse, baixando a voz, Mateus é uma criança muito doente. Os resultados dele são alarmantes. Ele está a sofrer de desnutrição grave. Tem anemia e deficiências significativas de vitaminas e minerais em geral. A sala ficou fria novamente. Desnutrição. Ela olhou para mim com ênfase. Esta criança não está a morrer de doença, minha senhora. Está a morrer de fome. A palavra pairou no ar entre nós. De fome. E naquele instante, cada peça do puzzle encaixou. A sua fadiga, a sua pele pálida, a sua falta de apetite por qualquer coisa que não fosse açúcar e amido. Não era uma doença. Era negligência. Negligência criminosa. O alívio que senti momentos antes foi substituído por uma raiva branca e cega. Isabel não só me mentiu para se livrar do filho, ela estava a matá-lo de fome sistematicamente. Quer fosse por ignorância ou por pura malícia, eu não sabia. E, francamente, eu não me importava. Ela tinha-o ativamente prejudicado, colocando a sua vida em perigo com o seu egoísmo e engano. A história dos 6 meses de vida não era apenas uma mentira para que eu o acolhesse. Era o resultado potencial da sua própria criação. O meu caminho a seguir foi de repente cristalino. Eu já não era apenas a sua cuidadora, eu era a sua resgatadora. A minha consulta com um advogado sobre os papéis de divórcio que Rui tinha deixado teria de esperar. A minha primeira e única prioridade era desfazer o dano que a minha irmã tinha causado. Eu ia salvar este pequeno. Eu ia dar-lhe uma vida real, cheia de saúde e amor, tudo o que a sua própria mãe lhe tinha negado. 15 anos de milagres. A criação do herói. Os anos que se seguiram foram um testemunho do poder curativo do amor incondicional e, literalmente, do caldo de galinha caseiro. Armada com o diagnóstico da doutora Soares e um plano nutricional detalhado, declarei guerra à desnutrição. A minha cozinha, que tinha sido silenciosa e ordenada, encheu-se de repente com o feliz caos de uma criança de 5 anos. Havia blocos de Lego por toda a parte, canções de desenhos animados presas na minha cabeça e um zumbido constante e baixo de ansiedade pela saúde de Mateus. Segui as instruções de Isabel à risca. Ela tinha deixado uma nota com uma lista dos poucos alimentos que ele supostamente comeria. Uma lista muito curta e muito estranha. Doce de morango, bananas e pão branco simples, sem côdea. É a única coisa que ele come, tinha-me dito numa ocasião, meses antes de ir embora. Nem penses em dar-lhe outra coisa, ele vai vomitar. Então eu não o fiz. Preparava-lhe pequenos pratos de bananas e sanduíches de doce. Ele comia-os, mas sem entusiasmo real.
E ele estava sempre tão cansado. Tinha um breve surto de energia durante 20 minutos e depois murchava, precisando de se deitar no sofá. A sua pele era pálida, quase translúcida, e tinha olheiras sob os olhos. Tudo nele parecia confirmar aquele diagnóstico terrível. Mas o meu instinto dizia-me que algo estava errado. Era mais do que uma sensação. Era um instinto profundo e primário. Um instinto maternal, suponho, embora eu não fosse a mãe biológica dele. Observava-o a empurrar um carro de brincar com desinteresse e pensava: isto não está certo. As crianças, mesmo as doentes, deviam ter mais vitalidade. Comecei a investigar por conta própria. Passei horas na internet, tarde da noite, depois de Mateus adormecer, à procura de doenças sanguíneas raras. Nada do que encontrei correspondia perfeitamente aos seus sintomas. Havia sempre pontas soltas. O ponto de viragem chegou numa tarde em que o levei ao parque infantil. Ele estava tão entusiasmado por subir aos balanços. Empurrei-o suavemente e ele riu, com as suas perninhas a chutar. Mas depois de menos de 5 minutos, pediu para parar. Estou cansado, tia Helena, disse num sussurro fatigado. Recostou-se no meu lado enquanto estávamos sentados no banco do parque e adormeceu em minutos. Já era suficiente. Não podia ficar de braços cruzados e vê-lo apagar-se. Isabel dissera que não fazia sentido procurar uma segunda opinião, mas Isabel era uma mentirosa e uma cobarde. Eu não confiava numa única palavra que ela tinha dito. No dia seguinte, marquei uma consulta. Não fui ao nosso médico de família local. Queria uma visão fresca, uma especialista de topo. Encontrei a doutora Carmen Soares, uma hematologista pediátrica altamente recomendada, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Era um gasto tremendo. Tive de usar dinheiro que tinha estado a poupar durante anos, dinheiro de uma pequena herança que a minha avó me tinha deixado. Mas não importava. Isto era mais crucial do que qualquer conta poupança. Agasalhei Mateus e conduzi até o centro da cidade. Lembro-me de estar sentada na sala de espera, com as mãos úmidas e o coração a palpitar-me fortemente contra as costelas. Mateus estava no meu colo, a olhar calmamente para um livro de imagens. Estava aterrorizada com o que a médica pudesse dizer. Uma parte de mim temia que confirmasse os meus piores medos, mas uma parte maior de mim gritava que era a coisa certa a fazer. Eu tinha que saber a verdade, por mais dolorosa que fosse. A doutora Soares era uma mulher de rosto bondoso, com olhos penetrantes e inteligentes. Ouviu pacientemente enquanto lhe explicava a situação, gaguejando ao relatar o diagnóstico que Isabel me tinha dado. Observei o seu rosto com atenção, mas ela manteve-se neutra. Profissional. Depois começou o seu exame a Mateus. Foi suave e exaustiva, conseguindo fazê-lo rir enquanto verificava os seus reflexos. Mediu-lhe a tensão arterial, ouviu o seu coração e apalpou-lhe os gânglios do pescoço. Quando terminou, enviou-nos para o corredor para fazer análises ao sangue. Mateus foi corajoso. Só fez uma pequena careta quando a agulha entrou. Esperamos o que pareceu uma eternidade. Finalmente, uma enfermeira chamou-nos de volta ao consultório da doutora Soares. Ela tinha os resultados na mão. O meu coração estava na garganta. A doutora Soares olhou para mim, a sua expressão séria. Helena, disse a sua voz suave, mas firme. Analisei o perfil sanguíneo de Mateus. Fizemos um painel completo. Contive a respiração. Respirou fundo. Não tenho a certeza de onde a sua irmã obteve a informação, mas Mateus não tem uma doença sanguínea terminal. Ele não tem qualquer tipo de doença sanguínea.
O alívio que me inundou foi tão intenso que quase desmaiei. Foi como se um peso físico tivesse sido levantado do meu peito. Comecei a chorar, lágrimas silenciosas de pura alegria a caírem pelo meu rosto. Mateus ia viver. Ia ficar bem. Mas a doutora Soares não tinha terminado. Ela inclinou-se para a frente, os olhos cheios de uma mistura de simpatia e indignação. No entanto, disse baixando a voz, Mateus é uma criança muito doente. Os resultados dele são alarmantes. Ele está a sofrer de desnutrição grave. Tem anemia e deficiências significativas de vitaminas e minerais em geral. A sala ficou fria novamente. Desnutrição? Ela olhou para mim com ênfase. Esta criança não está a morrer de doença, minha senhora. Está a morrer de fome. A palavra pairou no ar entre nós. De fome. E naquele instante, cada peça do puzzle encaixou. A sua fadiga, a sua pele pálida, a sua falta de apetite, por qualquer coisa que não fosse açúcar e amido. Não era uma doença, era negligência. Negligência criminosa. O alívio que senti momentos antes foi substituído por uma raiva branca e cega. Isabel não só me mentiu para se livrar do filho. Ela estava a matá-lo de fome sistematicamente. Quer fosse por ignorância ou por pura malícia, eu não sabia. E, francamente, eu não me importava. Ela tinha-o ativamente prejudicado, colocando a sua vida em perigo com o seu egoísmo e engano. A história dos 6 meses de vida não era apenas uma mentira para que eu o acolhesse. Era o resultado potencial da sua própria criação. O meu caminho a seguir foi, de repente, cristalino. Eu já não era apenas a sua cuidadora, eu era a sua resgatadora. A minha consulta com um advogado sobre os papéis de divórcio que Rui tinha deixado teria de esperar. A minha primeira e única prioridade era desfazer o dano que a minha irmã tinha causado. Eu ia salvar este pequeno. Eu ia dar-lhe uma vida real, cheia de saúde e amor, tudo o que a sua própria mãe lhe tinha negado. 15 anos de milagres. A criação do herói. Os anos que se seguiram foram um testemunho do poder curativo do amor incondicional e, literalmente, do caldo de galinha caseiro. Armada com o diagnóstico da doutora Soares e um plano nutricional detalhado, declarei guerra à desnutrição. A minha cozinha, que antes eu só usava para aquecer comida de takeaway, tornou-se o meu centro de operações. Comprei livros de culinária, vi programas de culinária. Aprendi a diferença entre lume brando e ebulição. Tornei-me uma perita em alimentos densos em nutrientes. Todas as manhãs preparava um caldo nutritivo, cheio de vegetais frescos, galinha e ervas. A princípio, fazer Mateus comer foi uma batalha. O corpo dele estava tão habituado a junk food que a comida a sério lhe sabia estranha. Ele afastava a colher, o seu rostinho a enrugar-se com desgosto. Mas eu fui paciente, fui implacável. Transformava aquilo num jogo. Aí vem o avião a caminho do hangar, dizia, a fazer voar a colher em direção à boca dele. Lentamente, com grande esforço, ele começou a comer. 1 gole de sopa num dia, 2 goles no seguinte. Nunca esquecerei a primeira vez que ele terminou uma taça pequena inteira. Olhou para mim com um sorriso tímido no rosto, um pouco de cenoura no queixo. Bom trabalho, Mateus! Celebrei, o coração a inchar de orgulho. Estás a ficar tão forte. À medida que o seu corpo sarava, o seu espírito começou a florescer. O menino pálido e apático começou a desaparecer, substituído por uma criança com bochechas rosadas e olhos brilhantes e curiosos. Empezamos com passeios curtos, depois mais longos. Ele tinha energia, queria correr, trepar e explorar. Um dia,
devia ter uns 7 anos, estava a chutar uma bola de futebol no quintal. Não só a chutava, perseguia-a com uma determinação feroz, o seu riso a ecoar no ar da tarde. Eu estava sentada no alpendre a observá-lo, quando se virou para mim, o rosto vermelho pelo esforço e pela alegria. "Olha isto, tia Helena!" gritou e chutou a bola com todas as suas forças. Ela navegou pelo ar e aterrou mesmo no meu vaso de petúnias. Ambos rebentamos a rir. Foi em momentos como esse, momentos simples e comuns, onde senti a alegria mais profunda. Era por isto que eu tinha lutado. Esta era a minha vitória. Por volta do seu 8º aniversário, ele começou a chamar-me mamã. Aconteceu de forma tão espontânea que quase não dei por isso. Estávamos no supermercado e ele tocou-me na manga para chamar a minha atenção. "Mamã, podemos comprar os cereais açucarados?" perguntou a apontar para uma caixa colorida e brilhante. Parei o carrinho e olhei para ele. A palavra simplesmente ficou a pairar entre nós. Sentiu-se correto. Sorri. Os meus olhos encheram-se de lágrimas. Não podemos comprar os cereais açucarados, disse mexendo no cabelo dele. Mas podes escolher a fruta que quiseres. Desde esse dia, eu fui mamã. A palavra tia ficou reformada para sempre. Éramos uma família pequena, não convencional, improvisada, mas uma família, afinal de contas. Nunca mais me casei, nem sequer senti a necessidade de namorar. A minha vida estava completa. Criar Mateus. Vê-lo crescer de um menino frágil para um jovem forte, amável e inteligente, deu-me um sentido de propósito que nunca antes conheci. Ele jogou futebol na escola secundária, teve boas notas, tinha amigos, tinha uma vida real, vibrante e maravilhosa, e foi o maior presente que alguma vez me deram. A emboscada do supermercado. 15 anos. É uma vida inteira, não é? Tempo suficiente para as feridas sararem, para as memórias se suavizarem nas arestas. Tempo suficiente para um menino de 5 anos se tornar um homem de 20. Mateus estava no 2º ano da universidade, a estudar pré-medicina, nada menos. Vivia em casa para poupar e o nosso pequeno andar continuava cheio da sua presença. Os seus tênis gigantes à porta. Os seus livros de texto empilhados na mesa de jantar. O som da música dele a flutuar do seu quarto. Eu estava em paz, de verdade. A raiva que outrora sentia por Isabel e Rui tinha desaparecido numa dor surda e distante. Raramente pensava neles. Quando pensava, era com uma espécie de curiosidade distante. Perguntava-me o que teria sido feito deles, como seriam as suas vidas, mas nunca tive um desejo real de o descobrir. E então, num sábado à tarde, o passado embateu lentamente no meu presente. Eu estava no supermercado, no corredor dos laticínios, a tentar decidir entre leite gordo e meio gordo. Era um momento completamente comum, num dia completamente comum. Helena, és tu? A voz era mais velha, um pouco mais rouca, mas eu reconhecia instantaneamente. Um choque frio atravessou-me, tão intenso que senti os meus dedos ficarem dormentes. Congelei, a mão suspensa sobre as caixas de leite. Lentamente virei-me. Era ela, Isabel. Tinha engordado, com linhas finas gravadas em redor dos olhos e da boca. O seu cabelo loiro, outrora brilhante, agora de um cobre gasto e sem vida. Mas era inconfundivelmente ela. Estava a sorrir, um sorriso brilhante e alegre, como se nos tivéssemos visto na semana passada num churrasco de família. Isabel, disse. A minha voz estava tensa, estranha nos meus próprios ouvidos.
Eu sabia que eras tu, chilreou a aproximar-se. Uma nuvem de perfume doce e enjoativo envolveu-me. A minha mente ficou em branco. Todas as coisas que imaginei dizer-lhe, se alguma vez a voltasse a ver, as acusações iradas, as perguntas cheias de lágrimas desapareceram. Eu estava simplesmente paralisada. Nesse exato momento, um homem aproximou-se e pôs o braço em redor dos ombros dela. Era Rui. Estava mais gordinho agora, com o cabelo ralo na coroa, mas tinha o mesmo sorriso presunçoso de que eu me lembrava tão bem. "Olá, o que se passa?" disse, e depois os olhos dele pousaram em mim. O seu sorriso aumentou. "Espera um minuto. Helena?" Caramba! Ele olhou-me de cima a baixo, um vislumbre de algo. Pena, desprezo, nos seus olhos. "Uau! Olha para ti, Helena. O tempo não foi muito gentil, pois não?" Apertei os dentes com tanta força que o meu maxilar doeu. A paralisia quebrou-se e aquela raiva antiga e familiar que estivera dormente por tanto tempo voltou à vida. "E que pensam que estão a fazer?" Isabel riu de verdade. Foi um som leve e tilintante que me pôs os pelos em pé. "Lá vamos nós, Helena. Não sejas assim. Passaram 15 anos. Não estás contente por nos ver?" "Contente?" Fiquei sem palavras diante do descaramento dela. Ao ver a expressão de puro nojo no meu rosto, ela simplesmente sorriu de forma suficiente. "Não fiques tão chateada", disse a acenar com a mão desdenhosamente. "Deixa o passado ser passado. Além disso", acrescentou, os olhos a brilhar com malícia, "não estás contente por ter passado todo aquele tempo com o Mateus? Deve ter sido bom para ti ter uma criança por perto. Deu-te algo para fazer, não foi?" O sangue gelou-me. Ela estava a tentar apresentar o abandono do seu próprio filho como um favor que me tinha feito. Rui riu ao lado dela, a desfrutar claramente do meu desconforto. "Sim, Helena, como está aquele pequeno idiota já agora? Como é que ele se chamava? Carlos? Martinho?" "O nome dele é Mateus", retorqui, a minha voz como gelo. "Certo, Mateus", disse Isabel, revirando os olhos. "Aquele pequeno experimento falhado. Ele ainda anda por aí, sabes?" Disse-o com tal despreocupação, como se perguntasse por um carro velho que provavelmente já estava na sucata. Eles pensavam que ele estava morto. Claro que sim. Tinham-no abandonado para morrer e simplesmente assumiram que o plano deles tinha funcionado. A crueldade cortou-me a respiração. "Ainda estás solteira, Helena?" interveio Rui, o seu sorriso a aumentar. "Suponho que perdeste a tua oportunidade de encontrar alguém." Isabel e eu, no entanto, continuamos loucamente apaixonados. Eu não respondi. Recusei-me a dar-lhes a satisfação de me verem aborrecida. Simplesmente fiquei ali, a agarrar o meu cesto de compras como um escudo. O meu silêncio pareceu diverti-los. "Ainda estás amargurada por teres sido abandonada?" disse Isabel com suficiência. "É uma pena, de verdade. Já nem sequer podes pedir pensão compensatória ou sustento, pois não? A lei de prescrição e tudo isso." Ela piscou-me o olho, como se partilhasse um astuto conselho legal. Senti uma estranha sensação de poder na minha calma. Queriam uma reação, queriam lágrimas ou gritos. Não o iriam conseguir. Bem, continuou Isabel, parecendo aborrecida por não me provocar. "Mateus pode ter sido um fiasco, mas a nossa filha está perfeitamente saudável. É desportista, sabes? Acabou de fazer 14 anos. Aquela palavra, filha, chamo-me a atenção. Era a peça de informação que eu não sabia que precisava. A arma perfeita e inesperada." Dirigi o meu olhar a Rui. "Tens uma filha?"
Perguntei a minha voz neutra. Ele encheu o peito de orgulho. Sim, é a coisa mais linda que já viste. Nasceu 1 ano depois de Isabel e eu nos juntarmos. Mas enquanto ele falava, observei o rosto de Isabel. A sua máscara de alegria tinha desaparecido. Parecia nervosa, desconfortável. E eu soube, com absoluta certeza, que havia mais nesta história. Eu tinha-os encurralado. Deixei o silêncio prolongar-se por um momento a ver a compostura de Isabel a desmoronar-se. Então engravidaste logo depois de ires embora, hã? Perguntei, os meus olhos fixos nos dela. A expressão dela endureceu. Rui, alheio, interveio para defender a honra dele. Claro, é minha, como eu disse. Nasceu 1 ano depois de começarmos a nossa nova vida juntos. Perante as suas palavras, Isabel estremeceu, um movimento diminuto, quase imperceptível. Mas eu vi. A sua expressão nervosa disse-me tudo. Algo não batia certo. Dei um pequeno passo para trás a criar distância. Bem, isso é questionável, Rui, disse com calma. O sorriso dele vacilou. O que é suposto isso significar? Significa, disse, deixando cada palavra cair com peso deliberado, que enquanto Isabel me deixava o seu filho doente, ela não estava apenas sentada em casa, em luto. Estava a conhecer todo o tipo de pessoas. A cara de Rui passou da confusão ao choque. Virou-se para Isabel. De que é que ela está a falar? Não deixei Isabel responder. Falei diretamente a Rui. Queres saber o que eu fiz depois de vocês, os dois, fugirem? Depois de lidar com o choque inicial dos papéis de divórcio e da criança abandonada? Contratei um detetive privado. Só por 1 mês. Queria saber com o que estava a lidar. E ele descobriu muito. A cara de Isabel ficou branca como papel. Tu fizeste o quê? Ele contou-me tudo sobre as tardes livres de Isabel. Continuei, a minha voz firme e fria. Enquanto tu estavas no trabalho, Rui, a pensar que ela estava esgotada pelo trabalho e de luto, ela estava fora, a divertir-se, a ir a bares, restaurantes, com outros homens, deixando que eles pagassem as suas despesas. Tudo enquanto fingia ser uma mãe devota para mim e uma parceira devota para ti. Não pode ser, murmurou Rui com o rosto cinzento. Olhou para Isabel, que estava a olhar para o chão. Passamos os fins de semana juntos. Como é que ela podia ter tido tempo? Durante os dias de semana, Rui, expliquei pacientemente, como a uma criança. Enquanto tu ganhavas a vida. Voltei a minha atenção para Isabel. Tu disseste-lhe que estavas exausta de trabalhar para o bem de Mateus, não foi? Essa foi boa. Rui olhou para a sua esposa completamente atônito. Isso é verdade? Eu era apenas conveniente? Eu era apenas o teu caixa automático? Isabel permaneceu em silêncio, a evitar o olhar dele, desejando claramente que o chão a engolisse. Deixa-me adivinhar, acrescentei, a minha voz perigosamente suave. Rui era simplesmente o mais estável financeiramente de todos, não é? Aquele com o bom emprego e o salário constante. Para! Gritou Isabel, os olhos esbugalhados pelo pânico. Mas o dano já estava feito. Rui olhou fixamente para ela, a raiva e a incredulidade a lutarem no seu rosto. Diz-me que não é verdade, Isabel. Ela não respondeu. Eu até tenho gravações, disse, desferindo o golpe final. Era um blefe. Mas eles não sabiam. Conversas que o investigador gravou. Com as tuas amigas, onde tu chamaste o Rui de teu caixa automático. Isabel gelou, apercebendo-se da profundidade da sua exposição. Rui parecia que ia vomitar. A sua voz tremeu de raiva.
Então a nossa filha, pode nem sequer ser minha? Isso é ridículo. Isabel agarrou o braço de Rui, desesperada. Ela é tua, Rui. Claro que é tua. Mas os seus protestos eram fracos, o seu pânico palpável. Rui não parecia convencido. Eu mantive a calma. Podes descobrir facilmente, sugeri suavemente. Um simples teste de DNA esclareceria tudo. O rosto de Isabel ficou completamente branco. A sua confiança tinha desmoronado em pó. Não há necessidade disso. Ela é tua filha. Insistiu freneticamente, mas já não importava. As suas negações não tinham significado. A confiança de Rui nela estava estilhaçada, e o meu trabalho ali tinha terminado. Eu tinha ido buscar leite. Estava a ir-me com justiça. O que vocês os dois decidirem fazer é assunto vosso, disse com firmeza, a minha voz a cortar as frenéticas protestos de Isabel. Mas lembrem-se disto, eu criei o Mateus com amor e carinho, e isso é algo que nunca me poderão tirar. Virei-me para ir embora, sentindo uma sensação de encerramento que eu não tinha percebido que me faltava. Mas assim que dei um passo, ouvi uma voz tranquila e familiar atrás de mim. Mamã, estás pronta? Virei-me e sorri, o meu coração a inchar com um orgulho feroz e protetor. Ah, Mateus, desculpa ter te feito esperar. Ele caminhou na minha direção, alto e confiante num fato bem ajustado. Acabara de chegar de um evento universitário. Pôs uma mão reconfortante no meu ombro. Isabel e Rui ficaram a olhar para ele, de boca aberta. Estavam a lutar para conciliar o jovem competente e saudável à sua frente com o menino frágil e moribundo das suas recordações. Espera! Sussurrou Isabel com a voz trêmula enquanto apontava para ele com um dedo hesitante. Aquele é o Mateus? Mateus endireitou-se, o seu olhar firme. Não se parecia em nada com o menino que ela tinha abandonado. Sim, disse, a minha voz a ecoar com orgulho. Este é o Mateus, tem 20 anos. E está a prosperar. A voz tranquila e clara de Mateus seguiu a minha. Não continha raiva, apenas uma certeza arrepiante. Lembro-me de tudo, disse, com os olhos fixos nas duas pessoas que o tinham criado e depois descartado. Embora fosse jovem. Eu sei quem vocês os dois são, a minha mãe biológica e o seu amante. Rui recuou como se tivesse sido atingido. Estava horrorizado a tentar processar as palavras serenas, mas dolorosas de Mateus. Mas tu não estavas suposto a estar doente? Gaguejou Rui, a olhar de Mateus para mim e vice-versa. Pensei que só te restassem 6 meses de vida. Não, interpus, a minha voz cortante. Mateus nunca esteve doente com uma doença terminal. Essa história dos 6 meses foi algo que Isabel inventou. Depois de ela ir embora, levei Mateus a um hospital a sério. Os médicos diagnosticaram-no com desnutrição severa, não com uma doença mortal. Tudo o que ele precisava era de comida e cuidados adequados. A cara de Isabel ficou vermelha e manchada de vergonha e constrangimento. Eu tentei, murmurou debilmente, com a voz apenas um sussurro. Ele era um menino muito esquisito com a comida. A expressão de Rui contorceu-se de nojo. Mateus come perfeitamente agora, disse, cravando os meus olhos em Isabel. Ele é saudável, é forte. Jogou futebol na escola secundária. Estou a estudar para ser médico, acrescentou Mateus, a sua voz uniforme, para que nenhuma outra criança tenha de passar pelo que eu passei por causa da negligência de um progenitor.
Isabel e Rui ofegaram, chocados com o quão longe ele tinha chegado. Eu não tinha ideia, murmurou Rui, sentindo-se completamente derrotado. E não há necessidade, disse, lançando um olhar significativo a Isabel, de voltares a insultá-lo ou de o chamares um experimento falhado. Isabel desviou o olhar, incapaz de me encarar. A vergonha, finalmente, depois de 15 longos anos, estava escrita em todo o seu rosto. O ar no corredor do supermercado era denso, com mentiras estilhaçadas. Isabel abriu a boca para falar, provavelmente, para oferecer outra desculpa fraca, mas Rui cortou-a. A sua voz era plana, desprovida de toda a emoção. Quero um divórcio! Os olhos de Isabel arregalaram-se de pânico. O quê? Não, Rui, não podes estar a falar a sério, gritou, agarrando-se ao braço dele, mas a sua expressão era de pedra. Ele sacudiu-a. Depois de saber como negligenciaste o teu filho, como me mentiste durante 15 anos, não posso continuar contigo, nem sequer consigo olhar para ti. É tudo um mal-entendido, ficou frenética, a sua voz a subir para um tom histérico. A Helena está a distorcer a verdade. Não está, disse Rui, abanando a cabeça lentamente. Tu trataste-me como um caixa automático e agora eu vejo a verdade. Toda a verdade feia. Olhou para mim, o seu rosto cheio de um arrependimento que chegava 15 anos tarde. Helena, eu nunca poderei compensar o que fiz, mas sinto muito de verdade. Eu segui em frente, Rui, disse com firmeza. Mateus e eu temos as nossas próprias vidas agora. Com isso, voltei-me para o meu filho. Vamos, mamã, disse, dando-me um aperto suave no ombro. Enquanto começávamos a afastar-nos, a voz trêmula de Isabel chamou. Mateus, espera, sinto muito, soluçou. Lamento ter te deixado. Pensei em ti todo este tempo. Mateus virou-se lentamente para a encarar. Ela deu um passo esperançoso mais perto, com o rosto sulcado de lágrimas, mas ele levantou a mão, parando-a. Não, disse, a sua voz firme e implacável. Eu lembro-me. Lembro-me de todas as vezes que me expulsaste de casa quando vinham homens estranhos. Lembro-me de me mandares calar e ficar no meu quarto. Ele olhou-a diretamente nos olhos. E lembro-me do dia em que me abandonaste. Decidi então que nunca te perdoaria. Tu chamas-lhe mamã? Perguntou desesperadamente a apontar para mim. Sim, respondeu Mateus, sem um momento de hesitação. A Helena criou-me. Ela amou-me. Ela salvou-me. Ela é a minha verdadeira mãe. Isabel ficou imóvel, o último vislumbre de esperança a morrer nos seus olhos. Finalmente, ela entendeu que não havia possibilidade de reconciliação. Não lhe restava nada ali. Não tentes ver-nos de novo, disse Mateus com firmeza. Não foi um pedido, foi uma ordem. E assim, afastamo-nos. Deixamos os destroços do naufrágio das suas vidas para trás, naquele frio chão de azulejos. Nunca olhamos para trás. O último ato, justiça e legado. Se ainda estão aqui, podiam fazer-me um enorme favor e carregar nesse botão gosto e comentar o número 1 abaixo. Permite-me saber que estão comigo nesta jornada e o vosso apoio significa muito para mim. Mantém-me em frente. Por isso, por favor, comentem e deixem-me contar-vos o que aconteceu a seguir. A repercussão daquele dia no supermercado foi rápida e absoluta. Soube através da minha amiga Jéssica, que ainda tinha contactos no meu antigo bairro, que Rui cumpriu a sua palavra. Contratou um advogado e exigiu um teste de DNA para a sua filha. Os resultados confirmaram as minhas suspeitas. A menina não era dele. O divórcio foi brutal.
Rui processou Isabel por danos, por fraude, por 15 anos de mentiras. Com o meu testemunho para o apoiar, ela não teve qualquer hipótese. Ele ficou com a casa, as poupanças, tudo. Deixou-a sem nada mais do que a roupa que vestia e as consequências das suas próprias decisões. Aparentemente, ela tentou espalhar rumores sobre ele, mas isso apenas se virou contra ela, deixando-a completamente isolada. Bloqueei o número dela e quaisquer novos perfis de redes sociais que ela criasse. O nosso capítulo fechou-se para sempre. E quanto a Mateus e a mim, as nossas vidas simplesmente continuaram a melhorar. Ele formou-se na universidade com honras e entrou para a faculdade de medicina. Conheceu uma jovem maravilhosa e ficaram noivos na primavera passada. Vê-lo tão feliz, tão bem-sucedido, tão cheio de vida e amor, é um orgulho tão profundo que às vezes me faz chorar. Continuamos a viver juntas enquanto ele terminava os seus estudos, a valorizar o nosso tempo como mãe e filho. No seu 25º aniversário, levei-o a um restaurante elegante, daqueles que nunca teríamos podido pagar nos primeiros anos. Sentamo-nos numa mesa tranquila. A luz das velas cintilava entre nós. O empregado serviu espumante nos nossos copos. Levantei o meu copo. Um brinde, disse com a voz embargada pela emoção. Ao homem incrível em que te tornaste, ao teu futuro, à tua felicidade. Estou tão orgulhosa de ti, Mateus. Ele chocou o copo com o meu, com os olhos a brilhar. Saúde, mamã, disse com a voz cheia de calor. Por nós, conseguimos. Naquele momento, rodeada pelo murmúrio tranquilo do restaurante, senti uma sensação de paz tão profunda que me preencheu cada parte. Eu tinha tomado as decisões certas. Eu tinha travado as batalhas certas. Este jovem maravilhoso, sentado à minha frente, esta bela vida que tínhamos construído a partir das cinzas da traição. Isto era tudo o que eu sempre quisera. Isto era o lar. Obrigada por ouvirem a minha história. Carreguem em gosto e subscrevam. O que acham que Mateus devia ter feito com a mãe biológica dele? Comentem abaixo.